Família vascaína, o Vasco vai falir. Essa é uma palavra muito forte e veio do filho de Eurico Miranda, o Euriquinho, a uma entrevista que ele deu essa semana, falando muito sobre o contrato do Vasco, que foi uma venda irresponsável, onde os conselheiros não tiveram o contrato para ler, não podiam ler, né? E ele explicou muito sobre essa venda do Vasco, que foi a pior venda, o pior assalto, né, do futebol brasileiro. Então, bora aqui logo conferir essa entrevista que ele deu falando sobre esse contrato, sobre essa venda do Vasco para 777. Vamos lá conferir. Acho que tá difícil, Benja. Boa tarde aí, Benja. Boa tarde, Nori. Boa tarde, mano. Ainda podemos falar sobre o Vasco enquanto o Vasco sobrevive, mas o Vasco, Benja, se não tiver uma mudança radical a curto prazo, a gente vai estar daqui a, no máximo, 2 anos discutindo os motivos que fizeram o Vasco acabar. O Vasco tá com prazo de validade, o Vasco vai acabar se não tiver uma mudança radical. Opa, calma, Euriquinho. Ô, Euriquinho, essa frase sua é muito forte. O Vasco não acaba, Euriquinho. Vai acabar, Benja. Pode confirmar, pode anotar o que se sabe dos bastidores, o que foi feito nesse contrato, a maneira como o Vasco foi vendido, as consequências desse contrato, as consequências da irresponsabilidade de quem o fez, elas são seríssimas e as pessoas ainda não tomaram a dimensão. O Vasco teve aportes financeiros nos últimos 2 anos e no ano que vem acabam-se os aportes. E com esses aportes, o Vasco está demonstrando isso aí que a gente está vendo, está passando essas vergonhas que tem passado. Imagina quando o dinheiro acabar. O dinheiro vai acabar, não foram solucionados os problemas das dívidas, o Vasco vai pedir recuperação judicial e o final de quem pede recuperação judicial e não cumpre com a recuperação judicial é a falência. O Vasco vai falir em 2 anos se não tiver uma mudança radical. Caramba. Eu posso fazer uma pergunta para o Euriquinho? Primeiro, boa tarde, ele agradecer a presença mesmo dele aqui nesse momento que você pode discutir método. É uma verdade, vocês veem aí que o Vasco, mesmo com esses aportes, não mudou em nada. Não mudou em nada. Até mesmo porque esse aporte é um aporte mentiroso. Como assim mentiroso? Deixa eu explicar para você. Se fosse um aporte tipo assim, a 777 vai pegar esse dinheiro e vai disponibilizar para o Vasco usar, né? No caso, se fosse o associativo usando ali para investimento, seria uma coisa, né? Mas não, é um valor que a 777 mesmo escolhe com quem vai gastar esse dinheiro. Por exemplo, a 777 pode pegar agora 30 milhões desse investimento e pagar de multa para o próprio Ramon Dias. A 777 pode pegar mais 50 milhões e pagar para qualquer jogador vir. Tá aí, o dinheiro foi investido. Mas cadê a responsabilidade de investir esse dinheiro? Você tá raciocinando? A 777 pode pegar, vai ter agora 270 milhões de aporte. Ele pode pegar esses 270 milhões aí, gastar em 3 jogadores. E aí, a merda que eles fizeram lá não vai dar em nada. Tá investindo. De repente, pode até ter maracutaia por trás disso, desses investimentos. O jogador vale 10 milhões, paga 50, volta 40. Tá entendendo? Então, assim, são aportes maliciosos. São aportes que sem sentido. Sem sentido. Porque é um investimento que eles mesmos gastam. Entendeu? É um investimento que eles mesmos gastam. Não é o dinheiro que ele tirou do bolso e entregou para o clube. É um dinheiro que eles tiram do bolso para ele mesmo gastar. E se vier retorno, veio para ele mesmo. Entendeu? Então, assim, é complicado. É complicado. O Vasco pode sim fechar nesses 2 anos aí. Eu não coloco em 2 não, mas eu coloco em 4, 5 anos. Mas vamos entender melhor aqui essa entrevista aqui. Vamos entender melhor. Situações e tudo mais, mas é indiscutível a paixão do Euriquinho pelo Vasco. Isso é indiscutível mesmo. E eu sei como é difícil para ele estar falando sobre isso agora, depois do que aconteceu. Euriquinho, como é que a gente pode acreditar
que um passo atrás, por exemplo, na vida do Vasco. O Vasco teve uma série de problemas com a administração comum, com a administração tradicional do futebol. Isso todo mundo sabe. O Vasco teve a questão do Bank of America que deu errado. O Vasco teve a questão do projeto olímpico do Vasco que gerou uma série de dívidas para o Vasco que eu nem sei se o Vasco já conseguiu pagar todas. E o Vasco foi rebaixado como processo disso tudo. Havia uma esperança de que, como sociedade anônima do futebol, isso fosse mudar. Pelo jeito, não está mudando. Qual é o caminho que você vê para o Vasco? Porque o passado, ele desembocou nesse presente. Como é que o torcedor do Vasco pode esperar um futuro melhor? Eu discordo, Nuri, eu discordo. Não foi isso que fez o Vasco chegar onde chegou. As pessoas salientam isso. O Vasco terminou uma parceria com o Bank of America e isso não gerou novas dívidas para o Vasco, muito pelo contrário. O que gerou dívidas foi o Projeto Olímpico. Essas dívidas do Projeto Olímpico são ínfimas perto do que se gera de dívidas hoje. Hoje a compra de um jogador de futebol gera uma dívida muito maior do que o Projeto Olímpico. Se você quiser analisar, o time do Vasco da Copa do Brasil de 2011 gerou uma dívida 3 vezes maior do que a dívida do Projeto Olímpico. Então, não foi por isso que o Vasco... Isso foi o discurso que foi criado para dizer que você não tinha uma solução. E aí, com isso, facilitou a irresponsáveis, para não dizer bandidos, a venderem o Vasco de uma maneira assodada e irresponsável. O Vasco foi vendido sem que ninguém lesse o contrato que foi vendido. Ninguém sabe os termos da venda do Vasco. Isso é um dos maiores absurdos do que aconteceu no futebol brasileiro. Acho que esse processo de venda... Como é que você vende um clube, né, gigante que nem o Vasco e não tem acesso, né? Você apoia a venda sem ter acesso ao contrato dessa venda. O Vasco foi o maior assalto da história do futebol brasileiro. Caramba, Euriquinho, você está usando palavras fortes. Euriquinho, você teve acesso ao contrato da 777? Você viu? Porque você é conselheiro vitalício, né? Sim, Benja, eu sou conselheiro, assim como outras 150 pessoas vitalícias, e tem mais 150 conselheiros eleitos. Ninguém teve acesso ao contrato, Ben. Ninguém teve acesso ao contrato. 5 pessoas têm acesso ao contrato na nova gestão do Pedrinho. Para ter acesso a esse contrato, você tem que assinar um documento em que você não pode falar sobre aquilo que você leu. Ou seja, não adianta de nada. Se você lê alguma coisa e você não pode comentar publicamente aquilo que você leu, não adianta de nada. Esse contrato foi feito para amordaçar as pessoas. O Vasco foi vendido com 15 pessoas lendo um contrato em parte. Algumas liam da página 1 a 10, outros da 10 a 20, só que não podiam se falar entre si. E você não podia comunicar o que você leu para o outro. Então, quer dizer, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. E por conta desse discurso de que se não tinha outra solução, de que o Vasco estava falido, de que o Vasco não tinha outro caminho, que o Vasco estava na Série B, que é isso. Aí as pessoas aceitavam a qualquer coisa. É aquilo que o Mano falou. Eu tô morrendo e esse é o último remédio. Mas isso não é verdade. O Vasco não estava morrendo. Tanto é que as mesmas dívidas que tinha continuam tendo. Depois que vendeu, ninguém pagou ninguém. Você conhece alguém que recebeu alguma coisa que o Vasco devia? Eu não conheço. Ninguém recebeu nada, não se pagou dívidas. Os clubes que foram vendidos dessa maneira estão pedindo recuperação judicial para não pagar as dívidas. Ou seja, o processo, isso é uma outra crítica que eu tenho, foi feita uma lei de SAF que foi feita para dar volta nas pessoas. A lei não foi feita para consertar os clubes, foi feita para dar volta nos credores. Se você quisesse fazer direito, você tinha que fazer uma SAF como foi feita lá no Bahia, que o cara entra e paga quem ele deve e depois ele investe. O primeiro passo devia ser obrigatoriamente pagar quem você deve. Porque na verdade o que vai acontecer, Benji, essa empresa entrou no Vasco, vai administrar o Vasco por alguns anos, ou 1, 2, 3, 4 anos, vai sair do Vasco, o Vasco vai ter mais dívidas que tinha e vai estar numa solução. Aí sim, vai estar naquela posição que o Mano falou de estar quase morrendo. Fala, Euriquinho, tudo bem? Boa tarde para você, prazer falar contigo novamente. Euriquinho, com relação aí ao método que o Vasco adotou naquele momento em que o Vasco se encontrava financeiramente, assim como o Botafogo, assim como o Cruzeiro, enfim, era uma situação caótica financeiramente falando. Você deu seus motivos aí, inclusive falou a respeito do contrato também, o que é muito grave, porque eu acho que todo conselheiro deveria ler esse contrato, já que você está falando de conselheiros vitalícios, pessoas que estão ligadas ao clube eternamente. Então, eu acho que nesse ponto aí, todo conselheiro deveria ter acesso ao contrato. Mas existem cláusulas de confidencialidade. Se o conselho do clube não tiver acesso a ele, quem vai ter? Então é complicado. Mas eu tenho uma pergunta, Euriquinho, com relação ao Pedrinho. O Pedrinho, enquanto comentarista, quando ele estava ainda na Rede Globo, na Sport TV, ele me pareceu sempre um cara muito lúcido aí nas explanações dele, nas convicções dele. Qual que é a sua análise com relação ao Pedrinho, presidente do Vasco, agora falando da parte administrativa? Mano, boa tarde, é difícil a gente falar das pessoas, né? Eu conheço o Pedrinho desde jovem, eu acompanhei ele como jogador no início da carreira dele, acho que ele é um cara sério, acho que ele é um cara que está com bons propósitos, mas ele tem uma dificuldade muito grande. Ele foi um cara que no processo de venda do Vasco defendeu essa venda, enganado por alguém contou alguma história para ele e ele acreditou nessa história. E hoje, quando ele sentou na cadeira, ele viu que não foi bem assim, que aquilo que foi feito não foi feito da maneira com que passaram. Então acho que para ele ter uma boa gestão, o primeiro passo que ele tem que fazer é reconhecer que foi enganado e reconhecer que passou algo para o grande público e para o torcedor que não era verdadeiro. Reconhecer que teve um erro nesse processo de venda e um erro no processo de avaliação que ele teve da venda do clube, de como ela foi feita. E aí, para isso, ele tem um passo à frente. Porque hoje ele realmente está engessado, mano. Ele teve acesso ao contrato. Para você ter uma noção, mano, o presidente do Vasco teve acesso ao contrato. Que ele é sócio dessa empresa em 30% das ações.
ele leu esse contrato, mas ele tem que assinar um documento que, se ele falar qualquer coisa desse contrato, ele tem uma multa de 5 milhões de reais. Então vocês estão vendo aí, né? O Pedrinho, ele sabe do contrato. Ele leu por ser presidente, né? Claro que ele leu o contrato. Mas ele não pode fazer nada. Porque na entrevista anterior que o Pedrinho deu, ele não posso falar. Fazer outra pergunta para ele, não posso falar. Então assim, ele tá amarrado. Ele não pode falar o que tem lá no contrato. Ninguém pode falar nada. Então realmente a empresa comprou o Vasco de uma forma com que ninguém pudesse falar o contrato. Se o contrato é bom para o Vasco, por que ninguém pode falar nada do contrato? Né? Se a venda foi para beneficiar o Vasco, então por que os conselheiros do Vasco não puderam ter acesso a esse contrato? Quero que vocês deixem aqui o comentário de vocês aqui, beleza? E antes da gente continuar, também peço a vocês a ajuda, né? De pelo menos dar um like no vídeo, tá certo? E também de deixar esse comentário que me ajuda muito. Se inscreva, dê um like e deixe um comentário. E ative o sininho, tá bom, pessoal? Que isso ajuda muito o canal. E não custa nada pra vocês. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Ele foi notificado pela essa empresa para não falar mais nada do Vasco, senão ele tem uma multa de 5 milhões de reais. Ele não pode falar do time, ele não pode falar do CT, ele não pode falar de nenhum tipo de processo que aconteça dentro do futebol do Vasco, que ele recebe uma multa. O contrato foi feito para amordaçar as pessoas. Então, se o Pedrinho quer alguma coisa na presidência do Vasco, a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar na justiça, buscar o judiciário para que se quebre essa cláusula de silêncio, essa mordaça. Tem que acabar com a mordaça desse contrato. Esse contrato tem que ser realmente exposto ao torcedor e à mídia. E, por exemplo, vocês comentam sobre essa venda sem ter a mínima noção do que foi feito, de como foi feito, do que tem ali. Sabe. Quais são essas cláusulas? Quem sabe não pode falar. Venda? O que vai acontecer no futuro? Você é tão absurdo que a gente não sabe quem comprou o Vasco. Você vai lá no Botafogo, você sabe que o Textor comprou. Você vai lá no Red Bull, lá do Bragantino, que não é uma SAF, né? Foi um clube empresa anterior a essa lei da SAF. Você sabe quem é o dono daquilo, quem manda. Sei lá, vai lá no Manchester City, tem lá um dono. Vai lá no Cruzeiro, sabe quem é, né? É um fantasma. Então não tem nem a pessoa para você cobrar, não tem nem quem você notificar para fazer alguma coisa. Assim, é um absurdo total. E as pessoas acreditaram que essa seria a solução para o clube e estão aí vendo que, na verdade, o que eles fizeram foi realmente caminhar a passos largos para a extinção dessa instituição. Caramba. São declarações fortes do Euriquinho, que conhece muito o dia a dia do Vasco. Você é um conselheiro vitalício do Vasco. Você não tem acesso nenhum ao contrato de compra do Vasco pela SAF? Por que eu te pergunto isso? Eu estaria falando algo errado se eu dissesse aqui que a SAF comprou só o futebol do Vasco e deixou o clube associativo de lado? Se isso for verdade, qual é a função hoje de um conselheiro do Vasco em relação ao que acontece no futebol? Bom, primeiro, ninguém teve acesso a nada, nenhuma página. A gente não teve direito a ler uma página do contrato. 5 pessoas da outra gestão que venderam o Vasco tiveram acesso à totalidade do contrato. E 15 pessoas desse conselho tiveram acesso a partes desse contrato sem poder se comunicar e falar uma com a outra sobre o que leu nesse contrato. E aí vendeu-se para a grande mídia e para as pessoas que aquilo ali era bom sem nem ter lido aquilo. Então, eu fui um dos que questionei no conselho, inclusive o Conselho de Beneméritos do Vasco entrou na justiça para tentar ter acesso a esse contrato e não conseguiu. Tem coisas muito estranhas, Nuri, a gente não pode falar demais, mas tem coisas muito estranhas. O presidente do clube, quando vendeu o contrato, tinha uma dívida com o Vasco tinha uma dívida com ele quando ele fez esse contrato. E uma das primeiras pessoas a receber, quando teve o primeiro aporte dessa empresa de 70 milhões de reais, quando ela botou um adiantamento para o Vasco dessa venda, uma das primeiras pessoas a receber foi ele. O presidente do Conselho de Beneméritos tinha dívida, o Vasco tinha dívida com ele. Recebeu, não recebeu? Essas coisas são muito sérias. Como é que você é presidente de uma instituição, você vende a instituição e o primeiro a receber quando entra o dinheiro é você? Isso é no mínimo suspeito. Essas coisas têm que vir a público. Essas coisas a gente sabe nos bastidores. A gente tem alguma ideia, porque naquele mimimi de bastidores, né? Porque as pessoas estão tensas, as pessoas não podem falar sobre esse contrato. Eu acho que a grande mídia, principalmente, tinha que cobrar isso, tinha que cobrar ter acesso a esse contrato. O Vasco é o único clube do Brasil que foi vendido às escuras. Você não pode vender uma instituição como o Vasco, um clube como o Vasco, às escuras, sem que ninguém saiba. E é impressionante como o torcedor conseguiu acreditar nisso e aceitar isso. Mas aos poucos as pessoas vão vendo o que foi feito e vocês podem ter certeza. Eu não estou responsabilizando a empresa fez o papel dela. Ela quer comprar mais barato e da maneira mais fácil possível. Ela está no papel dela. Os responsáveis por isso tudo são os dirigentes do Vasco que aceitaram vender dessa maneira. E qual foi o interesse em fazer isso tão rápido e dessa forma? Preste atenção agora, viu? Qual foi o interesse de vender o Vasco de qualquer jeito, né? Foi assim que foi vendido, de qualquer jeito.
É aí, Benja, uma das coisas que leva a gente a suspeita é receber o próprio dinheiro. Porque o presidente Salgado vendeu, o Vasco tinha uma dívida com ele, no primeiro aporte que essa empresa fez no Vasco, o primeiro dinheiro que saiu foi para ele. E aí? Não leva alguma suspeita? Não leva alguma interpretação? A gente tem que levantar isso. O grande papel da nova diretoria na função do Pedrinho é apontar o dedo para essas pessoas, para quem foi responsável por aceitar vender o Vasco às escuras. Vender o Vasco sem ler o que estava fazendo, assinar algo sem saber o que estava assinando. Isso é um crime. E hoje ainda tem lá no Conselho do Vasco, 1/3 desse conselho são de pessoas que, na outra gestão, aprovaram esse contrato. Então, essas pessoas, no mínimo que tem que fazer é reconhecer que foram enganadas e reconhecer que transmitiram algo errado para a grande massa torcedora. Ô, Euriquinho, quer dizer, hoje o Pedrinho no Vasco é uma rainha da Inglaterra? Ele não manda em nada, ele não tem acesso a nada. Qual que é a função do presidente do Vasco hoje? Nenhuma. Hoje em dia, a função do presidente do Vasco é brigar para que isso seja apresentado como foi feito esse contrato. Porque ele tem Ele hoje, o que ele pode fazer é tentar, né, a quebra de contrato aí, né? Tentar, de alguma forma, recuperar o Vasco. Mas hoje ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer uma contratação pro Vasco. Ele não pode indicar um jogador pro Vasco. Nem jogador, nem técnico, nem nada. Ele não tem poder de nada. De nada. Ele e nada lá hoje é a mesma coisa. 30% dessas ações. Ele tem que brigar. Ele vai ter que brigar muito. Mas ele, realmente, do jeito que o contrato foi feito, amordaçaram ele, impedindo dele fazer algo. Pra você ter uma noção, Benja, hoje o clube associativo do Vasco não pode ter nada. Não pode fazer um basquete, não pode fazer um futsal, não pode fazer natação. Até pode fazer. Mas os ganhos, com qualquer coisa que você faça nesse aí, você fez um basquete, vai vender a camisa do basquete, o dinheiro entra pra SAF. Então como é que tu vai fazer alguma coisa? Se tudo que você faz, a renda vai pra SAF, então você não tem como desenvolver nada. O clube do associativo hoje só tem conta para pagar, não tem como receber nada. As receitas ficaram todas direcionadas à SAF. O contrato do Vasco, BG, do pouco que se sabe, é um dos maiores absurdos da história do Brasil. Mas esse contrato vai acabar vindo à tona. Eu acho que o grande papel do Pedrinho e de sua diretoria é fazer com que as pessoas consigam ter acesso a esse contrato e o vascaíno consiga entender de verdade o que foi feito com o clube. E aí, após isso, cobrar as pessoas que fizeram. Entender os motivos delas terem feito, se foi por interesse pessoal, se foi para se beneficiar, se foi para ganhar dinheiro, se foi na sacanagem, o que foi. As pessoas vão ter que realmente se explicar e ser responsabilizadas por isso que fizeram. Né? Mas, ô Euriquinho, você estava falando até a respeito aí do ex-presidente do Vasco, que acabou forçando essa barra para assinar esse contrato com essa SAF. Mas o grande problema também é porque a gente está discutindo agora o leite derramado, mas eu acho que a gente deveria discutir também o pré-derrame. Porque o negócio é o seguinte, Benja, vamos lá. O conselho do Vasco, Euriquinho, ele foi conivente também com tudo que aconteceu. Porque, desculpa, eu não vou votar num contrato a favor de uma venda de um clube se eu não tiver, primeiro, lido o contrato. Segundo, se eu não tiver compreendido o contrato. Porque 80% do conselho eu tenho certeza que tem dificuldade para ler um contrato. Porque não é tão simples assim, ainda mais quando a gente está falando de um contrato envolvendo uma empresa multinacional, pode estar em inglês e português, são cláusulas ali que muitas vezes tem um poder de compreensão que para quem não é da área jurídica é realmente um pouco mais complexo. Então, o próprio conselheiro do Vasco, ele não é culpado também, ô Euriquinho, pelo fato de terem vendido da forma como venderam, porque o presidente ele vai lá e ratifica, ele empurra lá e fala, tá vendido. Mas o conselho ele precisa dessa aprovação também, ou não? Sim, claro, óbvio. Todos os conselheiros são responsáveis por essa tragédia que foi feita. Eles aceitaram vender o Vasco sem ler. De alguma maneira, mano, pra você entender, os conselheiros vitalícios do Vasco, eles já recomendaram que o Vasco não fosse vendido sem ler o contrato. Eles se negaram a vender. Mas os conselheiros eleitos, que são os que faziam parte da chapa do Salgado, eles aprovaram quase por unanimidade essa venda. E hoje, neste conselho dos conselheiros eleitos, tem 40 a 50 pessoas que estiveram nesse conselho que vendeu o Vasco. Então essas pessoas, elas têm que, no mínimo, foi o que eu falei no início, elas têm que, no mínimo, reconhecer que foram enganadas, para não dizer que participaram da fraude, ou da sacanagem, ou do que você quiser chamar, da palavra que você quiser dar. Mas elas, no mínimo, têm que reconhecer isso. Inclusive o presidente do Vasco. Porque o Pedrinho, enquanto comentarista, num grande veículo de comunicação, ele recomendou essa venda. Ele aconselhou, ele falou que a venda era boa, que era uma coisa interessante para o Vasco. E, de alguma maneira, também sem saber os reais termos do que estava sendo acontecido. Alguém contou para ele, alguém vendeu para ele alguma coisa que não era verdadeira. Então ele precisa, num primeiro momento, reconhecer que estava enganado para poder fazer qualquer tipo de questionamento a esse contrato. Euriquinho, queria agradecer aí, rapaz, que entrevista bombástica. Vai dar pano pra manga isso aí, Euriquinho, mas olha, um grande Entrevista boa é assim, né? Hã? Entrevista boa também tem que ser assim, né? Sinceridade, tem que falar o que pensa. Fala o que pensa, fala real, não vaselina em nada. Muito obrigado, Euriquinho, e boa sorte aí pro teu Vasco aí, que eu sei que não vai ser fácil, viu? Valeu, Benja, obrigado, é um prazer estar com vocês. Espero não ter que voltar aqui para debater o fim do Vasco. Eu acho que cabe também à imprensa e à mídia correr atrás dessas informações, investigar, pesquisar o que foi feito com o Vasco, porque você pode ter certeza, Benja, as poucas informações que eu tenho de bastidores, o que foi feito com o Vasco foi um crime, e isso precisa ser levantado, discutido, e para a gente evitar, de alguma maneira, que o Vasco venha acabar. Um abraço aí em vocês todos e sucesso aí para você. Obrigado.
Pessoal, é como o Euriquinho disse aí, né? O que foi feito com o Vasco foi um crime. Entendeu? Foi um crime. Pegar uma instituição centenária, uma instituição que tem uma história relevante aqui no Brasil, né? É um dos maiores clubes do Brasil, isso é inquestionável, não importa a fase que esteja. E fazer uma cagada dessa, né? Com o Vasco. Porque como é que você vende um clube onde o contrato de vendas ninguém pode ler? Teve algumas pessoas que leram, né, que tiveram o direito de ler uma parte, outras pessoas outra parte, não podia nem ler todo. E quem leu, até mesmo a parte, não podia falar com o outro sobre o que leu, entendeu? Então, assim, foi muito no escuro, né? Foi muito pelas costas ali, foi muito mal feito essa venda do Vasco. Então, assim, é complicado. O Vasco pode falir pela incompetência da gestão anterior que vendeu o Vasco. E pela incompetência de quem comprou, que não tá nem aí pra história do Vasco. Nem daqui são, entendeu? Nem do Brasil são. Então, é isso aí. Deixa a opinião de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Fui.